E o Anuário Brasileiro de Educação Básica indicou que poucos brasileiros têm aprendizagem adequada nas disciplinas de português e matemática. Quando se trata do ensino médio, etapa considerada crítica na educação básica, o índice indicou que apenas 7,7% dos estudantes dominavam as duas disciplinas. Nessa fase é comum a evasão escolar e baixos níveis de aprendizagem. Quando se trata da alfabetização, os números indicam melhora. De acordo com o indicador Criança Alfabetizada, a taxa saiu de 56% em 2023 para 59,2% em 2024. Só que o país ainda está longe da meta de 80% estipulada pelo governo federal para 2030. O anuário também destacou como as crescentes catástrofes climáticas impactam na educação. Um exemplo usado pelo estudo foram as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. Nesse período, mais de 1.000 escolas da rede estadual foram fechadas. E aí, como reflexo, o estudo aponta que o total de crianças alfabetizadas no estado caiu em 18,7 pontos percentuais. Saiu de 63,4% para 44,7% em relação ao ano anterior. Em comparação, a média nacional, para se ter uma noção, subiu 3 pontos no mesmo período. Outros eventos climáticos, como as ondas de calor, que dificultam o aprendizado, e secas prolongadas, que causam insegurança alimentar, também são apontadas no levantamento. Esse estudo que foi feito pela organização Todos pela Educação, em parceria com a Fundação Santillana. E a gente conversa agora com o professor André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana no Brasil. Professor, primeiramente, boa tarde, obrigado por falar com a gente aqui no Hora News. Eu queria começar destacando esses números sobre as mudanças climáticas, que não é só um assunto que está na sala de aula, é um assunto que acaba interferindo até o funcionamento das escolas. O que isso indica, esses números que a gente apontou, as interferências das mudanças climáticas na aprendizagem? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Essa é uma questão muito urgente e pouco estudada ainda. Não temos ainda uma avaliação profunda e minuciosa sobre esses impactos. Uma variável é que em salas muito quentes, como nós temos aqui, eu estou no Rio de Janeiro, mas também São Paulo e várias cidades do Brasil vivem momentos de muito calor e em salas de aula as pessoas ficam com dificuldade de aprender. O Rio Grande do Sul, lamentavelmente, sofreu uma tragédia de um impacto extraordinário. Então, é até surpreendente que tenham conseguido recuperar as escolas. Houve um esforço, não apenas dos próprios gaúchos, mas também de outras unidades da federação, de apoiar as escolas do Sul para que se recuperassem da maneira mais rápida possível. Mas também, quando você olha no anuário os dados relativos aos investimentos e gasto por aluno, o Rio Grande do Sul está entre os mais baixos do país. Então, é preciso também aumentar o investimento estadual para garantir melhores condições de oferta. A variável da mudança climática é incontrolável no território, mas os seus impactos podem ser antecipados e melhor prevenidos. Então, eu acho que é um desafio muito grande para todo o país. Estamos solidários com os colegas do Rio Grande do Sul para superar as consequências trágicas desses efeitos climáticos. Mas a educação como um todo precisa pensar melhor em como construir escolas que sejam resilientes, espaços que sejam acolhedores, de tal maneira que essas mudanças não tragam mais prejuízos. Agora, além das enchentes, escolas inundadas, aí, sem situação, sem condição de receber aulas, o estudo também chama atenção até, e a gente citou aqui, para o calor extremo, também acaba influenciando no aprendizado, e até a estrutura das escolas, com uma baixa porcentagem de escolas climatizadas, com ar-condicionado. Como reverter essa situação, professor? Olha, esse é um bom tema que você nos traz para contradizer certos argumentos que aparecem com frequência no debate público, de que os recursos para a educação são muitos, que já podemos perder ou superar aquela garantia constitucional de que estados e municípios investam 25% e a União 18%. A verdade é que precisamos de mais recursos para a educação e recursos focalizados em temas determinados, como, por exemplo, a questão da adequação climática. Eu, às vezes, temo, Renato, que a gente está fazendo promessa para que os outros cumpram. Não dá para prometer que vamos alfabetizar todas as crianças no segundo ano se não há bibliotecas. Não há como
prever ou prometer que vamos alfabetizar todas as crianças no segundo ano, quando as professoras que trabalham na alfabetização, elas têm uma remuneração inferior aos demais ciclos do ensino. E hoje, atualmente, Renato, uma preocupação muito grande nossa de educadores é que 70% dos concluintes da pedagogia, que é quem cuida dessa etapa da pré-escola, estão se formando por educação à distância. Não dá para formar nem médico, nem dentista, nem engenheiro e nem professor apenas pela educação à distância. Ela é um recurso fundamental, tem atendido muitas necessidades, mas ela é insuficiente para criar professoras e professores aptos a esse trabalho tão importante que é o trabalho da alfabetização nos anos iniciais. Professor, para citar alguns pontos de estrutura das escolas que eu separei aqui do estudo, no caso de escolas de ensino fundamental, metade apenas tem laboratórios de informática, 47%. 26% tem laboratório de ciências e 63% tem quadra. Então, não são todas as escolas que contam com laboratório de ciência, laboratório de informática e quadra para a prática de educação física. Quais são os impactos na formação dos alunos de estudarem numa escola que não está, vamos dizer assim, não esteja completa com esses dispositivos? Nós estamos aprendendo, Renato, que estudar e aprender é mais do que mobilizar um corpo sentado na cadeira, olhando para a nuca do colega adiante. É mais do que memorizar fórmulas. É preciso experienciar algumas questões. A prática dos esportes, ela tem grandes funções socializadoras e também de desenvolvimento físico e psíquico das pessoas. A inteligência não está separada da emoção, não está separada do corpo e das nossas atividades. Portanto, é preciso enxergar as crianças, nossos jovens, na sua integralidade. Por isso, esporte é importante. Artes são fundamentais. Você vê uma coisa interessante, Renato, que as pessoas não dão o valor necessário. Ninguém aprende alguma coisa sem errar. Errar faz parte da aprendizagem. As artes permitem que você aprenda coisas testando alternativas, soluções. Então, ela tem um lugar fundamental no desenvolvimento das pessoas que estão aprendendo. Então, eu creio que a gente precisa, de fato, fortalecer pelo menos 3 dimensões. Uma infraestrutura que dê conforto e mostre aos estudantes e profissionais que o Estado respeita o trabalho que eles realizam, respeita a sua condição de aprendizagem. Em segundo lugar, é um desafio contemporâneo enorme, que é a questão da leitura. Nós precisamos garantir bibliotecas e práticas pedagógicas de leitura desde lá da educação infantil até o ensino médio. Hoje, a nossa atenção está sendo subtraída pela velocidade com que as redes sociais nos oferecem conteúdos sem profundidade. Então, essa dimensão é também fundamental. E, por fim, a gente precisa investir na formação inicial e continuada dos profissionais de educação. A formação continuada tem que ser na escola, para formar uma equipe que junta passe a avaliar os desafios que tem, fortalecer-se mutuamente e garantir o direito das crianças. O que está acontecendo, e isso é muito preocupante também, é que há uma desprofissionalização da educação. Para você ter ideia, Renato, metade dos profissionais, dos docentes, das redes estaduais de educação são contratos temporários. Imagina você fazer um jornal dessa responsabilidade que você tem, se a cada período, a cada semestre, muda metade da equipe. Não é possível fazer as coisas funcionarem dessa maneira. Então, o Brasil tem grandes conquistas na educação. Nós temos 98% das crianças de 4 a 17 anos frequentando a escola. Isso, para quem conhece o Brasil, as suas desigualdades e dificuldades, é um grande feito. Quem conseguiu isso, nossa sociedade que conseguiu isso, precisa se empenhar para conseguir mais, qual seja conforto e condições de aprendizagem, garantia de profissionalização de quem trabalha com a educação e aprendizagens adequadas para responder aos desafios contemporâneos. E me chamou a atenção que o estudo apontou que só 7% dos alunos terminam o ensino médio com a aprendizagem considerada adequada em matemática e língua portuguesa. Como que esse aluno vai sair para o mercado de trabalho? Como que esse número vai acabar impactando na sociedade? Olha, um exemplo trágico
do impacto negativo desse número é o quanto as pessoas estão apostando em jogos de azar, nessas bets. Quem conhece o mínimo de matemática sabe que você não vai ganhar. Ela foi feita para você não ganhar. Né? As probabilidades de você vencer são muito baixas. Então, isso é um exemplo muito prático, muito cotidiano, de como a falta de formação matemática está subtraindo riqueza das pessoas, né? E levando esse dinheiro para fora. Então, isso é um exemplo claro. O segundo exemplo, claro, de que o baixo domínio da língua portuguesa é prejudicial é como as fake news prosperam no Brasil. Fala-se mentiras sobre várias coisas e as pessoas de boa vontade creem, porque a leitura crítica ela não está sendo desenvolvida. Então, Renato, eu acho que o país, e aí, não só o Brasil, na verdade, o mundo hoje enfrenta esse desafio de conseguir ter atenção para aprender. Como é que você consegue atenção para aprender? Foi um passo importante agora quando os celulares foram excluídos do cotidiano escolar. Isso é muito importante porque abriu espaço para uma aprendizagem mais concentrada, para uma atenção maior, porque nós sabemos, a principal mercadoria hoje é atenção. O que querem de nós é atenção. Então, a escola, nesse ponto, tem que resistir a essa velocidade e garantir tempo para a aprendizagem. Nós temos que ter mais tolerância com o erro dos estudantes, porque ninguém aprende sem errar. Então, acho que também é preciso ter uma pedagogia que não faça do erro uma punição, faça do erro um caminho de aprendizagem. Isso é possível e creio que nós vamos conseguir investindo na formação docente, na formação continuada, dando melhores condições de conforto para os nossos estudantes em sala de aula e melhorando naturalmente a formação docente. Professor André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana do Brasil, que participou desse estudo do Instituto Todos pela Educação. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos sobre esse estudo. Uma boa tarde. É uma honra, muito obrigado.